Terça-feira, 17 de janeiro de 2023, capítulo 47. O senador descobre que Bruno Mezenga disse a verdade. Luana faz sua mala. Luana sai da mansão com Dimas. O pneu fura e, enquanto Dimas resolve o problema, Luana foge. Lia visita Leia. O senador conta para Liliana que já sabe a verdade. Liliana diz que não quer mais ficar em Ribeirão. Marcos espera por Marieta. Jeremias pergunta a Marieta onde ocorreu o Marcos entra no quarto de Marieta pela janela e os dois se beijam. Marieta e Marcos falam de Bruno Berdinazzi. Jeremias entra no quarto de Marieta e Marcos se esconde. Dimas conta para Bruno Mezenga que Luana fugiu. Dimas entrega para Bruno uma carta onde Luana conta que se chama Marieta Berdinazzi. Judite acorda Marieta e Marcos. Lia descobre que Luana saiu de casa. Ralph leva sua namorada para o O senador volta para Brasília. Donana defende Luana. Luana caminha distraída pelo trilho do trem. Luana encontra o acampamento de Regino. Jacira fica muito feliz com a volta de Luana. Lia volta para Ribeirão Preto. Bruno Mezenga e Zé do Araguaia conversam sobre Luana. Luana conta para Regino e Jacira a sua história. Bruno Mezenga começa a desconfiar que seja verdade que ela se chama Marieta. O senador volta para Brasília. Donana defende Luana. Luana caminha distraída pelo trilho do trem. Luana encontra o acampamento de Regino. Jacira fica muito feliz com a volta de Luana. Lia volta para Ribeirão Preto. Bruno Mezenga e Zé do Araguaia conversam sobre Luana. Luana conta para Regino e Jacira a sua história. Bruno Mezenga começa a desconfiar que seja verdade que ela se chama Marieta. O senador volta para Brasília. Donana defende Luana. Luana caminha distraída pelo trilho do trem. Luana encontra o acampamento de Regino. Jacira fica muito feliz com a volta de Luana. Lia volta para Ribeirão Preto. Bruno Mezenga e Zé do Araguaia conversam sobre Luana. Luana conta para Regino e Jacira a sua história. Bruno Mezenga começa a desconfiar que seja verdade que ela se chama Marieta. O senador volta para Brasília. Donana defende Luana. Luana caminha distraída pelo trilho do trem. Luana encontra o acampamento de Regino. Jacira fica muito feliz com a volta de Luana. Lia volta para Ribeirão Preto. Bruno Mezenga e Zé do Araguaia conversam sobre Luana. Luana conta para Regino e Jacira a sua história. Bruno Mezenga começa a desconfiar que seja verdade que ela se chama Marieta.
O senador volta para Brasília. Donana defende Luana. Luana caminha distraída pelo trilho do trem. Luana encontra o acampamento de Regino. Jacira fica muito feliz com a volta de Luana. Lia volta para Ribeirão Preto. Bruno Mezenga e Zé do Araguaia conversam sobre Luana. Luana conta para Regino e Jacira a sua história. Bruno Mezenga começa a desconfiar que seja verdade que ela se chama Marieta. O senador volta para Brasília. Donana defende Luana. Luana caminha distraída pelo trilho do trem. Luana encontra o acampamento de Regino. Jacira fica muito feliz com a volta de Luana. Lia volta para Ribeirão Preto. Bruno Mezenga e Zé do Araguaia conversam sobre Luana. Luana conta para Regino e Jacira a sua história. Bruno Mezenga começa a desconfiar que seja verdade que ela se chama Marieta. O senador volta para Brasília. Donana defende Luana. Luana caminha distraída pelo trilho do trem. Luana encontra o acampamento de Regino. Jacira fica muito feliz com a volta de Luana. Lia volta para Ribeirão Preto. Bruno Mezenga e Zé do Araguaia conversam sobre Luana. Luana conta para Regino e Jacira a sua história. Bruno Mezenga começa a desconfiar que seja verdade que ela se chama Marieta. O senador volta para Brasília. Donana defende Luana. Luana caminha distraída pelo trilho do trem. Luana encontra o acampamento de Regino. Jacira fica muito feliz com a volta de Luana. Lia volta para Ribeirão Preto. Bruno Mezenga e Zé do Araguaia conversam sobre Luana. Luana conta para Regino e Jacira a sua história. Bruno Mezenga começa a desconfiar que seja verdade que ela se chama Marieta. O senador volta para Brasília. Donana defende Luana. Luana caminha distraída pelo trilho do trem. Luana encontra o acampamento de Regino. Jacira fica muito feliz com a volta de Luana. Lia volta para Ribeirão Preto. Bruno Mezenga e Zé do Araguaia conversam sobre Luana. Luana conta para Regino e Jacira a sua história. Bruno Mezenga começa a desconfiar que seja verdade que ela se chama Marieta. O senador volta para Brasília. Donana defende Luana. Luana caminha distraída pelo trilho do trem. Luana encontra o acampamento de Regino.
Jacira fica muito feliz com a volta de Luana. Lia volta para Ribeirão Preto. Bruno Mezenga e Zé do Araguaia conversam sobre Luana. Luana conta para Regino e Jacira a sua história. Bruno Mezenga começa a desconfiar que seja verdade que ela se chama Marieta. O senador volta para Brasília. Donana defende Luana. Luana caminha distraída pelo trilho do trem. Luana encontra o acampamento de Regino. Jacira fica muito feliz com a volta de Luana. Lia volta para Ribeirão Preto. Bruno Mezenga e Zé do Araguaia conversam sobre Luana. Luana conta para Regino e Jacira a sua história. Bruno Mezenga começa a desconfiar que seja verdade que ela se chama Marieta. O senador volta para Brasília. Donana defende Luana. Luana caminha distraída pelo trilho do trem. Luana encontra o acampamento de Regino. Jacira fica muito feliz com a volta de Luana. Lia volta para Ribeirão Preto. Bruno Mezenga e Zé do Araguaia conversam sobre Luana. Luana conta para Regino e Jacira a sua história. Bruno Mezenga começa a desconfiar que seja verdade que ela se chama Marieta. O senador volta para Brasília. Donana defende Luana. Luana caminha distraída pelo trilho do trem. Luana encontra o acampamento de Regino. Jacira fica muito feliz com a volta de Luana. Lia volta para Ribeirão Preto. Bruno Mezenga e Zé do Araguaia conversam sobre Luana. Luana conta para Regino e Jacira a sua história. Bruno Mezenga começa a desconfiar que seja verdade que ela se chama Marieta. O senador volta para Brasília. Donana defende Luana. Luana caminha distraída pelo trilho do trem. Luana encontra o acampamento de Regino. Jacira fica muito feliz com a volta de Luana. Lia volta para Ribeirão Preto. Bruno Mezenga e Zé do Araguaia conversam sobre Luana. Luana conta para Regino e Jacira a sua história. Bruno Mezenga começa a desconfiar que seja verdade que ela se chama Marieta. O senador volta para Brasília.